48º estudo da obra, Evolução em Dois Mundos, capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual, subitem, dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual, o segundo parágrafo do subitem, dos antrópodos aos dromatérios e anfitérios. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Vamos à análise de mais um parágrafo pessoal. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma. Iniciando nossa análise pessoal, André Luiz aborda as primeiras manifestações da vida e da matéria na criação. As cristalizações atômicas e os minerais representam formas de organização física mais simples, onde as partículas atômicas se unem para formar substâncias inorgânicas. O vírus é uma entidade biológica primitiva e ainda muito debatida, visto como uma forma de vida marginal que depende de células para se reproduzir. O protoplasma é a substância fundamental que compõe as células, representando o início da organização biológica mais elevada. Aqui, o autor indica o estágio inicial da vida, onde as primeiras formas de manifestação da energia e da consciência espiritual começam a tomar forma no plano material. Das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico. Neste trecho, André se refere à diversidade de formas de vida microscópicas e simples, no período pré-câmbrico, a era mais antiga da Terra. Bactérias e amebas são organismos unicelulares simples, que representam as primeiras formas de vida com capacidade de autorreprodução. As algas e os vegetais do período pré-câmbrico são as primeiras plantas, fundamentais para a produção de oxigênio e a formação de uma biosfera ainda com poucos estudos. A descrição desses seres como primeiras manifestações da vida destaca o início da evolução biológica, onde formas simples de vida começam a dominar a Terra, ainda em estágios primitivos, mas essenciais para a progressão da evolução. Aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos. Neste trecho, André continua a nos informar sobre os vários estágios, em que a mônada passou como uma transição para formas de vida mais dinâmicas no período paleozoico. O termo fetos, aqui usado por André, se refere ao desenvolvimento embrionário, sugerindo o início da gestação das espécies mais elaboradas, como os vertebrados. As licopodiáceas são um tipo de planta desse período, pertencente a um grupo primitivo de plantas vasculares que dominavam a Terra no Paleozoico. Trilobites e cistídeos são animais marinhos do período cambriano, conhecidos por suas conchas duras, representando formas de vida mais organizadas e adaptadas ao ambiente. A menção desses grupos reflete o avanço na organização biológica, com o surgimento de seres multicelulares e com sistemas corporais mais sofisticados, mas ainda primitivos em comparação com os animais superiores. Aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos. Aqui, André faz referência a formas de vida ainda mais evoluídas no período siluriano, caracterizado por um grande aumento da diversidade biológica. Cefalópodes,
como os polvos e lulas, são animais com sistemas nervosos mais desenvolvidos, exemplificando a inteligência e a especialização. Foraminíferos e radiolários são micro-organismos marinhos com estruturas muitas vezes usadas para estudar as antigas condições geológicas e climáticas da Terra. Esses organismos marcaram um avanço importante na complexidade da vida, especialmente nos oceanos, onde a diversidade e especialização começam a ser mais evidentes. A menção a esses grupos mostra uma fase intermediária da evolução, em que os seres vivos começam a exibir uma variedade maior de formas, comportamentos e adaptações ao ambiente. O princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Finalizando, pessoal, no contexto da era paleozoica, André sugere que o princípio espiritual começou a se manifestar de forma mais clara em seres vivos ainda simples, como os espongiários, esponjas, e selenterados, como águas-vivas e corais. Esses organismos, embora simples, já exibem estruturas rudimentares que possibilitam o desenvolvimento de formas de vida mais apropriadas para o futuro. A referência à estrutura esquelética indica um avanço na adaptação biológica e na organização física, já que a formação de esqueletos, mesmo que primitivos, representa um passo crucial para o suporte e a especialização do organismo, e está intimamente ligada ao aprimoramento da estrutura e da consciência espiritual no plano material. Como poderemos observar até aqui, o progresso gradual da vida na Terra, desde formas simples e inorgânicas, até organismos mais dinâmicos, refletindo tanto a evolução biológica quanto a manifestação do princípio espiritual ao longo do tempo, foi evidente. A evolução da matéria e da consciência é mostrada como um processo contínuo e interligado, com cada estágio concretizado em milênios, vindo preparando o terreno para que a mônada viesse a se desenvolver até chegar na forma humana, que ainda não é o seu estágio final. Espero ter tirado suas dúvidas, mas se ainda estiverem, deixe nos comentários do YouTube, não se esquecendo de se inscrever no canal, ativando o OK e o sininho e nos ajudando a divulgar esse meu estudo. Obrigado. 28 de dezembro de 2024